A verdade é que feminilidade é um assunto muito simples e as pessoas por aí que estão complicando demais. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse conceito de uma vez por todas. Primeiro eu vou te explicar qual é a diferença entre essência e energia feminina. Depois eu vou te falar quais são as qualidades que a feminilidade destaca em nós e vou deixar essa lista para você. Também quais são alguns traços que são negativos e não tem nada a ver com feminilidade. Eu vou também quebrar algumas objeções que algumas mulheres têm sobre o conceito de feminilidade, mas na verdade são infundadas. E no final eu vou fazer algumas ressalvas do porquê é tão difícil para algumas mulheres desenvolver a feminilidade. Por que que isso é prejudicial e como resolver. O meu nome é Juliana e por aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal feminino, sobre feminilidade. E se você gosta desse assunto, você tá no lugar certo. Pra gente começar nesse assunto, você precisa saber que eu sou cristã. Então, tudo que eu acredito sobre esse assunto, ela tem fundação na Bíblia. Por isso, eu sou uma pessoa que reconheço as diferenças entre os gêneros feminino e masculino, que a gente tem órgãos diferentes, ciclos diferentes, e eu não concordo que um precisa disputar com o outro. Para mim, essa disputa é tão válida quanto colocar um peixe para subir uma árvore e um passarinho para nadar no mar. Eu não acredito que nós mulheres precisamos focar no que a gente consegue fazer igual aos homens, mas sim no que a gente pode fazer que eles não podem. Agora, sobre a diferença de energia para essência, eu vou ler aqui o significado de cada palavra. Essência é característica de um ser ou de algo e nós mulheres temos a essência feminina porque nós nascemos mulheres, então faz parte do nosso ser. Energia é a capacidade que um corpo ou sistema físico tem de produzir trabalho. Ou seja, energia do cérebro se esgota, energia do corpo também se esgota, mas eu não achei nenhuma fonte válida em nada do que eu pesquisei para poder reconhecer feminilidade como uma energia, e sim como uma essência. Agora eu vou ler para você quais são algumas qualidades que têm tudo a ver com a feminilidade. Eu vou deixar essa lista para você, tanto qualidades como traços negativos. As qualidades que a gente deve procurar colocar em prática para ser uma mulher mais feminina é a suavidade, gentileza, sensibilidade, bondade, empatia, ser uma mulher apoiadora, receptiva, responsiva, compassiva, perseverante, afetuosa, carinhosa, sincera, educada, intuitiva, sábia, obediente, doce, expressiva, graciosa, delicada, fiel e pura. Agora eu vou ler para você traços negativos que não têm a ver com a nossa sensibilidade. Uma mulher fraca, passiva, escrava, chorona, manipuladora, ingênua, mal-humorada, murmuradora e maliciosa. E também uma mulher feminina, ela não usa a sua feminilidade para provocar todos os homens com roupas provocantes. Agora, uma das maiores objeções que muitas mulheres têm sobre a feminilidade é a submissão. Sendo que se a gente for olhar pelo lado de quem lidera sempre é mais cobrado. Ou seja, quando você não está à frente, você não é tão cobrada. É uma forma de você ser protegida por outra pessoa. A grande questão que muitas pessoas esquecem é que a Bíblia, ela fala para a esposa ser submissa ao marido, mas que o marido precisa amar como Jesus amou a congregação. E Jesus deu a vida por nós. Então, uma mulher que é submissa a um homem que tem a coragem de dar a vida por ela e de colocar as necessidades dela na frente das dele, com certeza não vai ter dificuldade nenhuma em ser submissa, porque ele não vai usar da submissão para se sentir superior a ela. Muito pelo contrário, ele vai usar a sua liderança para proteger a sua família. Mas outra grande verdade é que o que tem de mulheres que fizeram a escolha errada e casaram com homens que não vai nem na esquina por elas, quanto mais dar a vida, e aí estão numa situação difícil, querem colocar a culpa na submissão. Mas hoje a gente não vive como era na época das nossas avós, que eram casamentos arranjados. Hoje, na nossa cultura, no nosso país, a gente pode escolher com quem vai casar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando sobre qualidades que um homem precisa ter para ser considerado esse homem provisor, protetor,
líder da própria família. Se você não quer perder, já se inscreve. E eu mesma já trabalhei em empresas que eu tive mulheres em cargos de chefia que eram insuportáveis e homens em cargos de chefia que eram muito mais empáticos e que pensavam muito mais na equipe do que mulheres. Para mim, não é uma questão de gênero, e sim de caráter. Inclusive, teve um desses chefes que ele era tão legal que a gente já tinha o nosso grupinho ali de peão, que era eu, mais 2 meninas e um rapaz, e a gente conhecia a família de todo mundo. E aí, esse chefe também, a gente conheceu a família dele. A gente levava em casamento, todo mundo conhecia a família de todo mundo. Então, assim, não é porque é homem que não sabe liderar e não é porque é mulher que vai ter empatia e sensibilidade. E outra objeção que eu vejo muito é que a gente precisa ter uma casca, a gente não pode demonstrar os nossos sentimentos, a gente não pode demonstrar vulnerabilidade, senão a gente vai ser encarada como fraca. E na verdade, eu já fiz um vídeo, no meu vídeo sobre sensibilidade, eu falei sobre isso. Por que é tão importante pra gente? Sim, a gente demonstrar a nossa sensibilidade. Para nós mulheres, isso é extremamente saudável e necessário, porque muitas vezes que a gente não fala sobre os nossos sentimentos e as nossas necessidades, a gente deixa na mão do outro. E o outro, às vezes, não sabe fazer isso da forma que a gente precisa. Então, é um assunto muito importante, sim, conversar sobre os nossos sentimentos. Inclusive, quando a gente faz isso por meio de uma comunicação saudável, a gente não só mostra as nossas necessidades, mas a gente também consegue conversar com outros de uma forma profunda e madura, contribuindo para o crescimento dos dois. Porque um relacionamento, a base dele não é você moldar a outra pessoa para te agradar, mas sim que os dois consigam evoluir e um complementar o outro. É claro que por N razões, muitas mulheres vão ter dificuldade sim em desenvolver a sua feminilidade. Geralmente isso tem a ver com a forma que a gente foi criada, as crenças que nós ouvimos sobre ser femininas e também tem muito a ver com a figura masculina que a gente teve na infância. Mas é justamente nos aproximando da nossa feminilidade, que é algo que nós fomos criadas para ser, é que a gente vai conseguir a paz mental de coração e de consciência. E se você tem alguma dificuldade com isso, algum trauma da sua infância, eu já fiz um vídeo falando sobre um trauma meu e como que eu fiz um exercício para me ajudar a começar a superar isso. Eu tô deixando ele aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração para mim aqui embaixo. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Não, de um pouco não. Falando sobre muito pelo contrário, ele vai que chegou a fazer parte, inclusive a gente consegue também